Então, pessoal, nós vamos dar início agora à nossa aula de ciências de hoje. Lembrando que hoje é o dia de enviar as fotos das páginas 152 e 153 que ficaram para hoje, ok? Agora, nós vamos dar início à nossa aula indo para a página 156, aonde nós vamos trabalhar o módulo 7, desequilíbrios ambientais. Vamos lá? Essa é a nossa imagem de abertura de módulo. Observe com atenção. Nós temos um lado onde nós temos árvores cortadas e do outro lado nós temos a floresta, ok? Agora vamos para essas perguntinhas que nós temos aqui. O que mostra a imagem? Então, nós temos a imagem de um lado uma floresta intacta, quer dizer, ela não foi mexida, e do outro lado toda a madeira que foi retirada, né? Uma área desmatada. Cite uma das causas que teria provocado a situação mostrada na fotografia. Essa madeira é provavelmente uma madeira que veio dessa mata, certo? De uma parte dessa mata, e essa madeira será comercializada, quer dizer, ela será vendida para construção de casas, construção de móveis, né? Então, essa madeira será vendida para transformar em outras coisas. Cite algumas consequências para o ambiente decorrentes da ação representada na imagem. Então, vamos lá. Com a retirada dessa madeira, consequentemente, o solo vai ficar exposto, certo? O solo ficando exposto, vai ocorrer, né, um desgaste maior do solo por conta das chuvas, já que a sua proteção foi retirada. Outra coisa que vai acontecer é que alguns animais vão ficar desabrigados, certo? Alguns animais perderam suas casas aí com a retirada dessa parte da mata. Não só ficarão sem casa, né, sem abrigo, como também vão ficar sem alimento, já que alguns animais se alimentam de folhas de plantas, né, de árvores. Vamos agora para a página 157. Para começar, analise a charge a seguir. Então, olha só, na figura de abertura, na imagem de abertura do módulo, nós temos aí uma área que foi retirada, a madeira, né, foi desmatada. E nessa charge aí, observe, nós também temos uma área que foi desmatada, árvores cortadas, certo? Mas tem um outro detalhe aí nessa imagem. Que detalhe é esse? Os animais que estão ali, né, no poste que o homem colocou de iluminação. Agora vamos responder a essas perguntinhas que nós temos aí. Número 1. Descreva o que você vê na imagem. Número 2. Abaixo, escreva a sua interpretação da situação representada. Número 3. Você acredita que situações de desmatamento acontecem com frequência no Brasil? Quais são os motivos para que isso ocorra? Então, vamos lá. Eu tenho essas 3 perguntinhas aí, só que são 3 perguntinhas pessoais. Então, essa atividade vai ficar para você fotografar e mandar para mim assim que possível, ok? Mas nós vamos conversar sobre elas. Essas são respostas que vocês têm que dar, mas eu vou aproveitar para criar um assunto aqui para a nossa aula de hoje que é muito importante. Quando eu observo essa charge, né, não é o que nós temos hoje, o que nós temos na nossa abertura do módulo, mas
É o que acontece no mundo, na verdade, né? No nosso país e em outros lugares que tem tanto desmatamento. O desmatamento, ele faz com que a natureza perca boa parte da sua cobertura, o solo fica desgastado por conta das águas das chuvas, né? Então quer dizer que isso vai dificultar que uma nova floresta apareça ali por conta do desgaste do solo. Os animais vão ficar sem casa, sem um abrigo. Consequentemente, esses animais eles vão procurar abrigo e vão procurar alimentos. Então, já que nós invadimos o espaço deles, eles vão começar a aparecer nos lugares mais improváveis, por exemplo, nas nossas casas. Então, quando você encontra aí no seu quintal, né, na sua casa, uma cobra e pensa: meu Deus, o que essa cobra está fazendo aqui? Na verdade, fomos nós que tiramos o lugar dela, certo? Não que o homem não tenha que ter o espaço dele, nós temos que ter o nosso espaço, mas nós não precisamos avançar tanto na natureza e tirar tanto da natureza para que nós tenhamos o nosso espaço. Nós podemos fazer isso de uma forma em que seja bom para a natureza e bom para o ser humano. E o homem às vezes não pensa nisso. Um exemplo é essa madeira que foi retirada, né? Todo esse espaço que foi desmatado. Se o homem fosse capaz de tirar, mas de plantar novamente, mas o homem não faz isso na maioria das vezes, né? Ele não planta de volta o que ele tirou. E o mais triste, boa parte dessa madeira vai virar lixo, porque ele vai vender alguma parte e algumas vão apodrecer e vão ser jogadas fora. Então, para que tirar tanto? Poderia tirar aos poucos, certo? Poderia tirar, eu tenho uma plantação, eu sou vendedora de madeira e eu trabalho com isso construindo móveis. Para que eu possa continuar com o meu negócio, não seria mais inteligente que se eu tirasse uma árvore, eu plantasse duas no lugar? Assim eu teria mais árvores para trabalhar, mais madeira para trabalhar no futuro. E não só tirando, porque vai ter uma hora que não vai ter mais de onde tirar, certo? E assim os animais vão ficando sem abrigo e sem alimento. Então algumas espécies acabam entrando em extinção. Eu vi uma vez um vídeo na internet em que uma preguiça estava no meio do asfalto. Será que lugar de preguiça é no meio do asfalto? Não, ela só estava ali porque provavelmente ela está longe das árvores, ela está longe do habitat dela porque foi retirado de alguma forma, ok? Então, agora nós vamos para a página 158, vamos lá? Para aprender. Desmatamento. O desmatamento é a remoção da cobertura vegetal, árvores e outras plantas, de um ambiente, o qual geralmente causa impactos negativos para o ambiente e para os seres vivos. Existem algumas atividades econômicas que resultam na derrubada de árvores e, consequentemente, na perda das florestas. O desmatamento pode ser realizado por meio do corte das árvores ou por meio de queimadas, isto é, ateando fogo na vegetação. Além de removerem a vegetação do local, as queimadas liberam poluentes na atmosfera, agravando o prejuízo para o ambiente e para os seres vivos. Elas ainda podem resultar no alastramento do fogo para além da área planejada, resultando em maior perda de vegetação do que o esperado, principalmente em meses mais secos.
Então, nós temos o desmatamento por corte, né, de árvores, normalmente para usar aquela madeira para construção, né, de alguma coisa, para venda dessa madeira. E nós temos o desmatamento aí, que são para criar áreas descampadas, né, áreas sem árvores, que eles colocam fogo na vegetação. Só que o fogo, ele pode ficar incontrolável. Quando colocam fogo e esse fogo se alastra, ele acaba perdendo o controle e indo além da área necessária que precisa ser queimada, né? No caso aí. Esse fogo, o fogo ele é um pouco difícil de controlar, né? Porque eu preciso de água e as labaredas são bem grandes, então é difícil de controlar. E dependendo do vento, ele vai longe, vai levando aquele fogo para longe. O vento ajuda muito ao mato a pegar fogo no mato, né? Então, esse método de queimadas, esse método de desmatamento com fogo, ele é um pouco complicado e acaba prejudicando demais o solo e queimando várias espécies de árvores, consequentemente vários animais, tem uns que não conseguem escapar dessas queimadas e isso tudo complica muito, porque às vezes o fogo fica difícil de controlar. Inclusive, nós tivemos no ano passado um grande problema com fogo lá na Amazônia. Foi difícil de controlar e foi triste demais por tantos animais que morreram, por tantas áreas que foram queimadas e que vai demorar muito para serem recuperadas. Vamos agora para a página 159. Gotinha de saber. Desmatamento da floresta amazônica. A floresta amazônica é conhecida no mundo inteiro por sua enorme biodiversidade e pela riqueza de recursos naturais. A maior ameaça às plantas e aos animais da Amazônia é o desmatamento. A retirada da vegetação destrói o ambiente onde vivem esses seres vivos. A remoção da cobertura vegetal na região ocorre principalmente para a abertura de áreas para a pecuária e a agricultura, a extração de minérios, garimpo e a construção de hidrelétricas na região. Todas essas atividades decorrentes da ação humana vêm reduzindo gradativa e significantemente a área original ocupada pela floresta e prejudicando não só as plantas e os animais da região, mas também comunidades indígenas e ribeirinhas que dependem da floresta para sobreviver. Veja acima o mapa que mostra a área ocupada pela floresta amazônica atualmente em relação à floresta nativa. Então, nós temos a área que ela deveria ser, né? Vou pegar aqui o livro. A floresta amazônica deveria vir até aqui. Mas toda essa área marronzinha foi a área que já foi devastada, que já não se tem mais floresta amazônica aí. São lugares em que já foi retirado pelo homem toda a floresta que tinha. Então vamos lá. Número 1. Quais são as possíveis consequências do desmatamento na floresta amazônica para os animais e para as plantas da região? Consequentemente, as plantas, algumas espécies foram extintas e os animais
perderam seu habitat, perderam o seu lugar e também o seu alimento, certo? Então, isso causa um desequilíbrio na floresta. Número 2. O que poderia ser feito para reduzir o desmatamento na floresta amazônica? Já que se tem uma área, já tem uma área para agricultura, já tem uma área para pecuária, seria bom que o homem não avançasse mais, usasse essa área que já tem. Se a gente parar para pensar, né, existem alguns terrenos, existem algumas áreas que já são planas, que já são sem árvores, sem mata, enfim. Por que o homem não usa o espaço que ele já tem? Por que o homem tem que avançar mais na floresta para isso? Então, seria uma atitude coerente do homem usar o espaço que ele já tem e não avançar mais para a floresta, certo? Vamos agora para a página 160. Causas do desmatamento. Grandes áreas de florestas e matas são desmatadas para a criação de gado, pecuária, produção agrícola, retirada de madeira, mineração, criação de indústrias ou construção de cidades. A seguir, vamos conhecer melhor algumas delas. Nós vamos começar aí pela agricultura. A agricultura é a atividade de cultivo de vegetais, hortaliças e frutos. Assim, é necessário o desmatamento de espaços para o plantio. Ao remover a vegetação, todo o equilíbrio local é afetado. Os animais perdem o habitat e a fonte de alimento. Além disso, a floresta é substituída por reduzida variedade de plantas, o que deixa o ecossistema e o solo mais pobres, tornando necessário o uso de adubos químicos, os quais também podem ser prejudiciais ao ambiente. Então, vamos lá. Com a retirada da vegetação e o plantio das hortaliças, dos vegetais, dos frutos, o processo que tem na natureza, né? Lá, lembra dos nossos decompositores? Esse ciclo não será completo. Por quê? Porque aquela hortaliça ela não vai ficar ali, ela vai ser retirada pelo homem. Então, os decompositores não vão ter o que decompor ali na quantidade que é necessário para que o solo fique bom para o plantio, né? Seja fértil. Então, com essa redução dos decompositores que auxiliam o solo, o homem usa esses adubos químicos. Esses adubos químicos não são necessariamente os mais adequados, porém, é o que vão fazer com que a terra ainda fique boa para o plantio, né? Para que nasçam ali as hortaliças, os vegetais necessários. Muitas vezes, para combater pragas agrícolas e ervas daninhas que atacam as plantações, é necessária a utilização de agrotóxicos que podem contaminar o solo e os cursos da água. Então, já que os animais foram tirados dali, as pragas elas se multiplicam, porque ela já não tem mais os seus predadores. Então, há um aumento dessas pragas. E para controlar, o que o homem faz? Ele usa agrotóxicos, que são venenos para matar essas pragas. Só que esses venenos não fazem bem para a nossa saúde. Consequentemente, também não fazem bem nem para o solo e nem para a água, que ficam envenenadas, certo? Agora nós vamos falar sobre a pecuária.
A pecuária é a atividade de criação de gado, assim como a agricultura tem como finalidade a produção de alimentos e demanda grandes áreas para a pastagem dos animais. Então, na pecuária, eles usam grandes áreas, quer dizer, terrenos bem grandes para a criação do gado, para que ele possa pastar e tudo mais. Então, essas áreas são desmatadas, certo? Toda a vegetação é retirada para que o gado possa ficar ali. Agora nós vamos para a página 161. Extração de madeira. A madeira extraída das árvores é utilizada para muitas finalidades, como a construção de casas, a produção de móveis e a produção de papel. Entretanto, para reduzir o impacto ambiental da extração de madeira, é necessário que ela seja retirada somente de áreas reflorestadas e com autorização ambiental. Então vamos lá. Pense aí na sua casa. Observe tudo que é feito de madeira. Essa madeira veio de algum lugar, certo? Na maioria, esses móveis foram construídos de madeiras de áreas reflorestadas. Quer dizer, foram retiradas essas madeiras, mas foram colocadas outras no lugar. Assim como o papel que nós usamos, né? Nós temos papel nos nossos livros, nós temos nos nossos cadernos e nós temos as folhas, né, brancas que nós usamos para anotações. Essas folhas, elas são feitas de celulose, que são retiradas da madeira. Agora, né, é mais do que antes, essas folhas, né, esse papel que vem da madeira, né, da celulose da madeira, eles vêm de áreas reflorestadas. Quer dizer que essa madeira foi retirada, foi feito papel, mas outras madeiras, outras árvores foram plantadas no lugar, o que é o ideal, ok? Atividade mineradora. A palavra mineral refere-se em geral a estruturas sólidas encontradas no ambiente, como os diversos tipos de rocha. Um mineral que representa valor econômico é chamado de minério. Para que sejam obtidos minérios como ferro, ouro e prata, muitas vezes é necessário desmatar grandes áreas para escavar o solo e realizar a exploração dessas reservas. Então, observe na imagem ao lado como ficam essas áreas de mineração. Desmatamento, desgaste do solo, tá tudo aí. Quer dizer, para que o ouro, a prata e o ferro sejam encontrados, olha quanto estrago é feito na natureza. Urbanização. As casas, os comércios, as indústrias, os hospitais, as escolas e as ruas da sua cidade, por exemplo, não existiam no passado. Esses elementos foram incluídos aos poucos pelos seres humanos. Para isso, o ambiente natural teve de ser modificado. Isso significa que muitas vezes foram feitos desmatamentos para que ocorresse a urbanização de inúmeras localidades. Então, vamos pensar no bairro onde nós moramos, nos lugares onde nós moramos. Essas áreas não existiam antes. Foi uma área que foi desmatada para a construção da nossa cidade, correto? Então, até onde nós vivemos é uma área que foi modificada de alguma forma, por conta das construções das nossas casas, certo? Da nossa escola, do supermercado, das lojas. Então, o importante agora é que nós possamos preservar o que nós ainda temos na natureza. Isso é muito importante, ok?
Então, eu deixo aqui esse pensamento para vocês. Como eu posso fazer para preservar a natureza que ainda nos cerca? Nós estamos numa cidade em que nós ainda temos uma área verde bem grande, em comparação a outras cidades, por exemplo, até do nosso estado. Então, o que nós podemos fazer para preservar essa mata, esse ambiente que nós temos? Vocês são o nosso futuro, então pense nisso com carinho. O que eu posso fazer para preservar a natureza, para preservar o ambiente de onde eu vivo, ok? Então, um beijo para vocês e até amanhã!